Meus irmãos, esse versículo trata de uma queixa de Jeremias para Deus. E ele trata também da resposta que Deus dá a Jeremias. E eu gostaria de pedir que colocassem lá no versículo 1 para nós entendermos um pouquinho dessa história. Diz assim, Jeremias, falando com o Senhor: Tu és justo, Senhor, quanto apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, Senhor, me conheces. Tu me vês e prova a minha atitude. Para contigo, arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. E aí, meus irmãos, nós chegamos ao versículo que nós usamos como tema da nossa reflexão. É Jeremias se queixando ao Senhor, fazendo algumas perguntas para eles. Por que os ímpios prosperam? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Ele diz que Deus permite que isso aconteça. E eles criam raízes, crescem e dão frutos. Jeremias diz que eles estão sempre falando com Deus, mas Deus está longe dos seus corações. E Jeremias diz: Tu me conheces, tu sabes do meu comportamento para contigo. Então, Jeremias clama a Deus por providência, para tomar uma providência séria com relação a essas pessoas. É que Deus está falando, é o que Jeremias está falando. E pergunta: até quando essas pessoas viverão dessa forma e não serão castigadas? Até quando a maldade prevalecerá no coração deles? E Jeremias diz: eles não têm nenhum temor a ti. E chegamos ao versículo tema, como eu falei. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho de Jeremias. Qual o propósito principal do ministério de Jeremias? O propósito principal de Jeremias era levar uma palavra de arrependimento às pessoas dos seus pecados para que eles se voltassem para Deus. Então, o tema básico, basicamente, Jeremias, a missão dele era essa: levar uma palavra de arrependimento a essas pessoas. A nação caminhava a passos largos para a desgraça, e Jeremias, então, Deus fala com ele para ele levar essa palavra de arrependimento. Só que Jeremias fez isso, meus irmãos, por 40 anos. Por 40 anos, Jeremias pregou essa palavra de arrependimento. E o povo não se arrependeu. Então, quando olhamos para o ministério de Jeremias, aos olhos humanos, nós podemos imaginar que Jeremias fracassou. Porque ele tinha uma única missão: levar uma palavra de arrependimento ao povo. E o povo não se arrependeu. Mas isso, meus irmãos, é aos olhos humanos. E eu gostaria de continuar falando de Jeremias. Jeremias sofreu muito para poder fazer isso. Jeremias foi lançado numa prisão, foi lançado em uma cisterna, foi levado ao Egito contra a sua vontade, foi rejeitado pelos seus vizinhos, por sua família, pelos sacerdotes e falsos profetas, por seus amigos, por seu público-alvo, pelos reis. Jeremias, meus irmãos, passou por isso tudo atendendo durante o seu ministério, que, volto a repetir, só tinha uma única missão: levar uma palavra de arrependimento ao povo. E Jeremias, quando dizem que Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, eu digo para vocês que todos nós temos algumas preferências por alguns textos da Bíblia. Comigo acontece assim, amém? Deve acontecer com vocês.
E Jeremias é um dos profetas que eu mais tenho, como é que se diz? Identificação com ele. Obrigado, quem falou, me fugiu a palavra. É um profeta que tem mais identificação por causa da sua resiliência. E Jeremias, ele vivia um contraste, porque lá em Jeremias 1, 6, 8, diz assim: então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, veja bem, se coloquem no lugar de Jeremias. Jeremias, Deus diz isso para ele, que estará sempre com ele, para enfrentar as dificuldades, e Jeremias se vê diante de uma situação em que ele não consegue levar a bom termo a sua missão e mais, ver os maus prosperarem. Talvez isso seja um dos motivos pelo qual Jeremias estava tão frustrado. Então, como eu disse, aos olhos humanos, nós podemos imaginar que Jeremias fracassou na sua missão. Mas aos olhos de Deus, meus irmãos, ele foi uma pessoa mais bem-sucedida, uma pessoa muito bem-sucedida, a despeito da oposição, a despeito da falta de sucesso, a despeito disso tudo, ele perseverou. Ele perseverou. Ele cumpriu a missão que Deus deu para ele, fazendo sucesso ou não. Ele foi um profeta obediente ao seu chamado, de uma resistência fantástica, de uma resiliência sem tamanho. Ou seja, Jeremias perseverou e não desistiu. Então, meus irmãos, eu gostaria de refletir hoje com vocês aqui sobre alguns temas. Por que Jeremias, diante de tanta dificuldade, continuava firme? Essa é uma pergunta. Como ele conseguia fazer isso? Qual o seu tipo de comportamento diante de tantos problemas? E aí nós identificamos algumas atitudes que eu gostaria de dividir com os irmãos e refletir com os irmãos, que fez com que esse homem conseguisse, a despeito de todas as dificuldades, as mesmas dificuldades que você pode estar passando por esse momento, mas diante disso tudo, ele perseverou. E, meus irmãos, imagine você perseverar em alguma coisa que você não vê o sucesso, que você não vê êxito. Você ser incumbido de uma missão e durante 40 anos você ficar ali e não ver nada acontecer. Pelo contrário, você vê as coisas piorarem. Mas ele foi até o final. E é disso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês, amém? Bom, a primeira virtude que eu identifico em Jeremias é que Jeremias era uma pessoa totalmente comprometida com a missão que recebeu. Jeremias tinha o comprometimento de Jeremias, muito mais do que com a missão, o comprometimento dele era com Deus. Na realidade, nós cometemos alguns equívocos na nossa trajetória, em que nós começamos a trabalhar para as pessoas, começamos a trabalhar para uma série de coisas, e esquecemos de quem a quem nós devemos realmente prestar honra e trabalhar, que é a Deus. Jeremias, ele só conseguiu chegar ao fim da sua missão, independentemente do sucesso ou não, porque o comprometimento dele não era com os homens. O comprometimento dele era com a sua missão, mas muito mais era com Deus. Certo? Então, o que é compromisso? O que é ter compromisso, meus irmãos? Ter compromisso, meus irmãos, é você se inserir de corpo e alma no projeto. É você se inserir de todo, é você colocar o seu coração naquilo que você foi incumbido de fazer. Tem uma frase aí fora que é vestir a camisa. Não é. É muito mais do que isso.
É você colocar o seu coração naquilo que Deus pediu para você fazer. É perceber que a sua presença, ela faz diferença. É fazer com que tentar fazer com que os outros, tentar influenciar os outros a fazer algo diferente. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Olha para a sua vida. A sua vida está num determinado ponto agora, e eu não sei se você está gostando ou não. Certo? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você está continuando a fazer tudo igual? Ou você está fazendo algo diferente? Porque se você está fazendo tudo igual, daqui a 6 meses, você terá o mesmo resultado de hoje. Então, se você quer algo diferente para a sua vida, faça algo diferente. Se você quer projetar algo diferente para a sua vida, você precisa fazer isso. Você precisa correr risco. Você precisa mudar. Você precisa ter conhecimento, sabedoria. Meus irmãos, quando Salomão pede conhecimento e sabedoria a Deus, nós temos assim, nós minimizamos um pouco do pedido de Salomão a Deus, achando que ele podia pedir honra, pedir riqueza. Ele pediu tudo, meus irmãos. Ele pediu a excelência, porque com conhecimento e sabedoria, você vai conseguir honra, você vai conseguir poder, você vai conseguir riqueza, mas você precisa dar o passo do conhecimento e sabedoria, pedindo a Deus e fazendo a sua parte. É perceber, Jeremias tinha a real noção de quem ele representava. Meus irmãos, eu estava agora dando na escola bíblica, na classe dos levitas, e eu falei para eles, nós precisamos ter a real noção de quem nós somos e de quem nós representamos dentro do contexto onde nós estamos inseridos. Vou repetir, nós precisamos ter a real noção de quem nós somos e de quem nós representamos dentro do contexto que estamos inseridos. E Jeremias, ele tinha a real noção disso. Ele é um obreiro do Senhor, que tinha uma missão, e por conta do compromisso dele com Deus, com sucesso ou insucesso, eu vou até o final. É evidente que em alguns momentos ele era um ser humano, em alguns momentos ele fraquejava, como ele fraquejou nesse momento, em algum momento ele lamentava, como ele lamentava em diversas situações do livro dele, mas o compromisso dele com Deus, em momento algum, ficou inabalado. Em momento algum, ele deixou em segundo plano. Com sucesso, o nosso problema é que nós começamos algum projeto e nos primeiros insucessos a gente desiste. Nas primeiras dificuldades nós deixamos para trás. Jeremias, meus irmãos, 40 anos. E eu disse aqui, cisterna, ou foi diminuído pelas pessoas, foi negligenciado pelas pessoas, mas ele continuou firme. Amém? É fazer as coisas, meus irmãos, e não esperar reconhecimento, principalmente na obra de Deus. Principalmente na obra de Deus, é você fazer a sua parte. Meus irmãos, Deus, Ele nos capacita em todas as situações da nossa vida. Ele nos capacita para o projeto que Ele tem para nós. Todos nós aqui, eu e vocês, somos capacitados por Deus a colocar em prática o projeto que Ele preparou. Mas nesse projeto tem uma parte que nos cabe. Dentro desse projeto tem uma parte que nos cabe. E as pessoas desistem, vacilam. Por quê? Porque simplesmente diante das primeiras dificuldades. Então, Jeremias era uma pessoa totalmente comprometida com Deus e com a sua missão. E, meus irmãos, a falta de comprometimento, ou esse comprometimento abalado por alguma circunstância, acaba nos levando a uma situação somente de envolvimento. Vou repetir. Jeremias, ele não estava envolvido com a missão dele, ele estava comprometido com a missão dele.
Comprometimento e envolvimento são coisas diferentes. E aí, falando para os obreiros, nós, muitas vezes, nos envolvemos na obra de Deus, mas deixamos de ficar comprometido com ela. Amém? Outra coisa, nós, como membros, às vezes, vir à igreja virou um hábito. Isso aí, quando isso acontece, nós não estamos mais comprometidos com Deus, nós estamos envolvidos com Deus. Existe uma diferença sutil, mas nós precisamos fazer essa pergunta nós mesmos. Nós estamos envolvidos ou comprometidos com a obra de Deus? Isso faz uma diferença tamanha na nossa trajetória. É por isso que alguns irmãos são abençoados e outros não. Irmão está na igreja o tempo todo, mas ele está só envolvido. Ele não está mais comprometido. É disso, meus irmãos, que nós precisamos. Eu acho aqui que pouca gente já me viram aqui pregando, mas eu gosto de escrever. E eu escrevo bastante. Muitas vezes ninguém lê o que eu escrevo, mas eu escrevo. E naquilo que Deus coloca no meu coração, eu tenho uma enorme preocupação nesse relacionamento que nós temos com Ele, de voltar para a posição do homem nessa relação. Meus irmãos, Deus nos prometeu, Ele tem uma promessa, Ele vai cumprir. Amém? O nosso posicionamento é que estraga tudo às vezes. Então, nós precisamos ter consciência do nosso papel, nós precisamos ter consciência do que nós representamos dentro do projeto de Deus. Certo? Então, eu falei do primeiro item, comprometimento. Outra coisa que eu falei já, mas eu vou frisar, o compromisso de Deus, o compromisso de Jeremias era com Deus, em primeiro lugar, com a missão também, mas o primeiro compromisso dele era com Deus. E, às vezes, nós nos vemos, eu vou tentar contar um exemplo aqui, sem usar o nome dos produtos, às vezes, as pessoas, ela tem o compromisso com. Vamos pensar no exemplo de uma pessoa, que eu não estou querendo usar o nome aqui, o exemplo que está aqui é de uma empresa, eu não quero falar o nome dela. Então, vamos pensar numa pessoa em que é empregado de uma determinada empresa. Existem casos que, às vezes, a pessoa ela fica mais comprometida com os produtos, as pessoas, e não ficam tão comprometidas com a empresa. Então, quando você é funcionário de uma empresa, o teu comprometimento inicial, é aí que eu estou querendo, tem que ser com a empresa. O resto é uma consequência. Se você estiver comprometido com ela, você vai conseguir exercer a sua função, tudo aquilo que te pedirem, de uma forma adequada. Meus irmãos, se todos nós fizéssemos tudo na nossa vida como se estivéssemos fazendo para Deus, nós não teríamos nenhum problema. O nosso problema é que, a partir de um determinado momento, a gente faz para o pastor, a gente faz para o chefe, a gente faz para a esposa, a gente faz para o marido, tudo, meus irmãos, tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E na nossa trajetória, nós esquecemos isso às vezes. O compromisso de Deus, de Jeremias, era com Deus, e, em segundo lugar, com a missão. A missão só ficou aceitável para ele, apesar do insucesso, porque o compromisso dele estava com Deus, em primeiro lugar. Então, meus irmãos, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu tenho as minhas, todos nós temos. Quem aqui não tem problema? Todos nós temos problema, certo? Mas o nosso compromisso ao vir aqui não pode ser a resolução do problema. O nosso compromisso ao vir aqui é cultuar a Deus. A resolução do problema, ela pode ser acrescentada ou não, de acordo com a vontade de Deus, não esquecendo que existe uma parte que nos cabe nesse processo.
Deus, meus irmãos, só agirá naquilo em que você e eu não temos condição de agir. Ele só agirá ali. Ele nos qualificou, nos deu condições de enfrentar as dificuldades, mas a parte nossa é nossa. Às vezes, nós ficamos atrasados porque precisamos tomar algumas decisões e não tomamos. Às vezes, nós ficamos atrasados porque precisamos deixar de fazer alguma coisa e não deixamos. Mas nós queremos a bênção de Deus. Jeremias é um exemplo de sucesso, meus irmãos. Jeremias é um exemplo de sucesso. Nós precisamos olhar para o profeta Jeremias como uma pessoa de alto sucesso, porque ele escolheu, ele conseguiu elencar as prioridades adequadas. Então, o compromisso dele é com Deus. E o segundo compromisso dele é com a missão. Amém? Bom, meus irmãos, outra coisa. Como eu disse, Jeremias encaixava bem os golpes que ele recebia. E eu botei aqui na minha anotação, encaixava entre aspas. Pelo seguinte, eu estou usando esse encaixar aqui, que é um termo do pugilismo. Um lutador, para ele ser um sucesso, um pugilista para ser um sucesso, ele tem que ter um bom encaixe. O que é um bom encaixe? Um bom encaixe não é ele bater, não. Um bom encaixe é ele ter condições de absorver bem os golpes. O pugilista que não tem encaixe, ou seja, que não consegue absorver os golpes durante a luta, ele cairá. Existe uma luta, aqui os mais velhos, talvez eu, pastor Jaime, pastor Narciso. Não, pastor Jaime não. Pastor Jaime está fora, ele não é desse tempo. Certo? Mas eu vou, se alguém quiser ver, vá no YouTube, que essa luta está lá. Cassius Clay versus... Ah, meu Deus. Hein? Foreman. George Foreman. Ele viu, tá vendo? Ele viu. Essa luta, meus irmãos, para só traçar o contexto para os mais novos, George Foreman, o Cassius Clay era um grande lutador, já tinha sido campeão mundial, tinha perdido o título, aquela coisa toda, por outros motivos, que não vem aqui o caso, e o George Foreman era um demolidor. Ele era um demolidor. Então, a discussão era até em que assalto o Cassius Clay iria sobreviver, certo? E a luta começou. Meus irmãos, o Cassius Clay apanhou por 7 rounds. Apanhou por 7 rounds. Qual foi a estratégia do Cassius Clay? Deixar o Foreman bater. E cansar de bater. No 8º, rapidamente, o Cassius Clay ganhou por nocaute. Jeremias, isso é que é o encaixe. Cassius Clay tinha um grande poder de encaixe e ele apanhou, sobreviveu e venceu. Então, mas, meus irmãos, encaixe tem treinamento. Se você for olhar um pugilista, ele não nasceu com encaixe. Ele pode ter um certo dom, uma certa condição, mas encaixar tem treinamento. A primeira coisa para você, e aí eu queria fazer um link entre o encaixe do pugilista e a nossa vida. Certo? A nossa vida, nós vamos apanhar algumas vezes, amém ou não amém? Normalmente as pessoas só contam vitória, mas todos nós temos muitas derrotas. E talvez tenhamos mais derrotas do que vitórias. Então, você para treinar a ter um encaixe na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é não desistir. Meus irmãos, desistir é sempre mais fácil. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você desiste, ou eu desisto, o diabo olha para nós e fica olhando, com esse eu não precisei fazer nada. Sabe por quê? Porque quando você desiste, você pode estar encerrando um processo. Você pode estar jogando por terra uma preparação que Deus está fazendo contigo para você alcançar
outros patamares. Meus irmãos, toda vez que a gente sobe na vida, muda de patamar da nossa vida, as dificuldades mudam no mesmo tamanho. As dificuldades mudam no mesmo tamanho. Se você é um líder num grupo, se você passou a ser líder de um grupo maior, a sua dificuldade vai aumentar. Mas, às vezes, você precisa passar pelo grupo menor para você... Eu vou contar uma história aqui real, meus irmãos, que aconteceu comigo. Foi um dos piores dias da minha vida e da minha esposa. Para você ver o que Deus faz com a gente. Na minha carreira profissional, eu passei por um processo de entrevista para um cargo superior. E, nesse processo, a banca fazia sempre uma pergunta: você está disposto a sair do Estado? E a minha resposta foi clara. E as pessoas ficavam com medo de responder, porque nós estávamos frente à diretoria da empresa, e se você dissesse não, você estava não agindo politicamente correta, porque a empresa está querendo dizer que você está. Só que é o seguinte, eles me perguntaram e eu disse para eles, não. Aí um diretor virou-se para mim e falou assim, e se eu obrigar você? Aí eu disse para ele assim, isso está na minha mente assim, eu disse para ele assim, se o senhor disser para mim, me obrigar, o senhor vai corroborar o que as pessoas falam do senhor. Aí ele virou-se para mim e falou, o que as pessoas falam de mim? Que o senhor é muito mau. Aí ele deu uma gargalhada e continuou a entrevista. E foi uma entrevista boa. E passou um tempo, um dia, eu estava numa unidade da Zona Sul da minha empresa, eu chego de manhã, 7h da manhã, Nancy vai lembrar disso. Eu estou nomeado para esse cargo. Não vou falar o nome da cidade, porque, como é que eu vou dizer? Vai pensar que eu estou falando mal da cidade. Não é a cidade, o problema era a minha vida, não era a cidade. Eu estou nomeado para o interior do norte, muito longe. Quando eu olhei aquilo, meus irmãos, eu quase morri. Eu olhei aquilo, minha esposa tinha uma loja, meus filhos aqui estudando, e aí eu falei, meu Deus, o que é isso, aquela coisa toda. Aí começou meu desespero. Comecei a ligar para cá, liga para lá, para poder tentar desfazer aquilo, porque qual era o meu medo? A empresa fazia escadinha. Na medida que eu já estava para algum lugar, deveria ter alguém para o meu lugar. E se eu desistisse, eu perderia. E eu não podia perder. Eu não podia perder. E aí vai para cá, vai para lá. Aí eu peguei. Isso é verdade que eu vou contar para vocês, meus irmãos. Eu vou contar uma vez. Eu, desesperado, resolvi falar com o meu superior imediato no centro da cidade. Entrei num táxi. Quando eu entrei num táxi, sabe quando o senhor entra abafado, quer conversar, quer falar? Eu virei para o motorista e falei assim, vocês não sabem o que aconteceu comigo, e contei. O motorista em silêncio. De repente, ele virou para mim e falou assim, o senhor vai para o inferno. Quando ele falou aquilo, eu falei, mas por quê? Eu tive lá, vivi lá 1 ano. O senhor não sabe. Olha, isso é verdade, meus irmãos. Eu cheguei no centro, falei com o meu superior, mas eu não posso fazer nada. Aí, meus irmãos, eu peguei, voltei, liguei. Isso aí é coisa de Brasília, você tem que ligar. Liguei para Brasília, para o diretor da empresa. O diretor da empresa não quis me receber. Aí a secretária dele virou para mim e falou assim, seu Márcio, eu estranhei. O senhor saiu de Copacabana para ir para o interior. Eu falei, não, minha senhora, isso é um engano, não sei o que lá. E aí, eu peguei, quero falar com ele. Ele falou, não pode, ele está em reunião. Aí eu falei, mas pelo amor de Deus, aí eu expliquei a situação, chorei no telefone, aquela coisa toda. Ela falou, vou tentar falar com ele. Aí depois ela me retornou, falou, olha, eu falei com ele, mas ele não vai poder te atender, não. Ele mandou você falar com o fulano. Se o que ele resolver, está resolvido. Eu falei com o fulano. E aí, está vendo como a gente ser honesto e sincero é bom? Quando eu falei, esse auxiliar dele estava na reunião. Eu falei, cara, vocês nomearam para tal lugar? Eu disse que não. Ele falou, não, Márcio, você disse que sim. E eu falei, não, eu disse que não.
Não, Márcio, eu era a pessoa na reunião incumbida de marcar quem disse sim e não. Aí eu me lembrei da história do mal. Aí você não lembra que eu falei isso, aí houve silêncio. Quando houve silêncio, eu falei, lembrou. E aí, 2 horas depois, ele me ligou e falou, Márcio, está resolvido, você vai continuar aí. Isso a Nancy já tinha também, já estávamos... Naquele dia eu não almocei, não jantei, cheguei em casa às 10 horas da noite. Mas, meus irmãos, eu queria colocar para vocês o seguinte. Eu, nessa unidade que eu estava enfrentando sérias dificuldades. Sérias dificuldades. Foi a unidade da empresa que eu fiquei mais tempo, 3 anos. Normalmente, a minha média era 1 ano e meio. Eu reclamava, domingo à noite, eu já começava a lamentar o fato de eu ir trabalhar no dia seguinte. Porque era muito, muito... Olha, e eu não era garoto, eu já tinha mais de 20 anos de empresa. Meus irmãos, no dia seguinte a esse episódio, eu entrei na empresa feliz. Sério. Deus botou um bode na minha sala durante um dia e tirou. E aí, meu irmão, eu passei por essas dificuldades todas. 1 mês depois, eu fui nomeado para o mesmo cargo no Rio de Janeiro. Aleluia. E aí, meus irmãos, eu passei nesse outro cargo com dificuldades muito, muito maiores. E aí, naquele momento, eu aprendi uma lição. Eu precisava passar por aquele processo, que eu quase interrompi, porque eu vivia pedindo às pessoas para me tirar dali. Ou seja, você é treinado. Você e eu somos treinados para encaixar bem os golpes e resistir. Por isso, meus irmãos, não desista. Seja pelo que você esteja passando, continue. Perca. Perder faz parte do jogo, mas não entregue. Não entregue, não faça o trabalho do inimigo. Deixe ele fazer esse trabalho para você. Se você perdeu, perdeu. Mas está lutando. Foi o que Jeremias fez. Amém? Outro ponto, meus irmãos, que eu vejo em Jeremias, é que Jeremias dava o seu melhor sempre. Jeremias dava o seu melhor sempre. Às vezes, meus irmãos, por causa dessas dificuldades, nós negligenciamos o nosso papel, seja onde nós estejamos, ou em casa, ou no trabalho, ou na igreja, mas Jeremias, apesar de ter seus momentos de fraqueza, ele dava o seu melhor sempre. Porque o compromisso dele não era com as pessoas, o compromisso dele principal era com Deus. Meus irmãos, na realidade, em todas as situações da nossa vida, nós enfrentaremos dificuldades e soluções. Todos nós temos problemas e tem dificuldades e soluções. O que nós precisamos aprender para administrar a vida é administrar essas dificuldades, enfrentá-las, certo? E não desistir, mas continuar fazendo o melhor de nós. É difícil? É. Desanimamos? Sim. Mas Jeremias, às vezes, mostrava isso, mas ele não perdia o foco. O foco dele estava com Deus. Eu posso reclamar, eu posso fraquejar, mas o meu foco está com o Senhor. Então, ele dava o melhor dele sempre. Meus irmãos, com relação a problema e solução, a gente poderia dividir isso em 3 partes. Determinados problemas, a solução depende só de nós. Determinados problemas, a solução depende só de nós. Já tem outros problemas que parte da solução dele está conosco e não está conosco. A minha esposa, eu sou uma pessoa muito ansioso, ela me lembra isso sempre. Márcio, você não pode fazer nada, tem que esperar. Porque eu quero resolver, e às vezes eu quero resolver uma parte que não está a meu alcance. Mas tem um terceiro problema, que toda a solução dele não está com você. Amém? Então, o que você precisa fazer e eu preciso fazer? Meus irmãos, fazer a nossa parte. O que ocorre é que, tendo em vista o problema grande, nós não fazemos a nossa
Isso mistura tudo e aí nós não conseguimos sair do lugar. Se você fizer a sua, Deus vai fazer a dele. Aquilo que você não vê, às vezes a gente olha para um problema, meus irmãos, a gente olha para um problema e acha que não tem solução. Às vezes a gente olha para um problema e acha que ele está quase resolvido, e as coisas não acontecem assim. Existe parte disso aí. Então, se você tem um problema hoje, eu queria lhe fazer uma pergunta. Tenta raciocinar, a solução está toda contigo? Está toda contigo? A solução tem parte contigo e parte com alguém? A solução não está totalmente contigo? Então, a sugestão que eu dou é o seguinte, meus irmãos, faça o que depende de você. E deixe Deus trabalhar na sua vida. Mas, volto a dizer, não desista. Não interrompa o processo. Deus pode estar treinando você para você alcançar um outro nível. O problema é que nós queremos alcançar o terceiro nível sem passar pelo primeiro e pelo segundo. Meus irmãos, as coisas acontecem na sua vida, na nossa vida, no seu devido tempo. Bom, meus irmãos, pastor, eu nem sei com que tempo eu estou. Se eu estou muito, se eu estou menos, mas tudo bem. Eu acho que eu estou dentro do tempo. Meus irmãos, Jeremias é um dos personagens da Bíblia que mais me encantam, certo? Me encantam por conta da sua resiliência, das lições que ele pode dar para nós. O grande problema, meus irmãos, é que nós, às vezes, queremos as soluções de uma forma rápida, nós queremos pular alguns passos, nós queremos antecipar alguns processos e nós mesmos acabamos estragando tudo. Essa semana eu estava lendo um texto da Bíblia em casa sobre Ana e Eucana, né? Ana, Eucana, Penina, os irmãos conhecem aquela história. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que Ana, no seu desespero, ela ora ao Senhor pedindo um filho. Mas ela, se vocês repararem na passagem, ela faz um voto. E quando ela faz o voto, ela volta depois dali totalmente tranquila. Ela tinha entrado para aquele processo angustiada e saiu totalmente tranquila. Onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar justamente nisso. Faça a sua parte, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui para você fazer um voto, mas faça o que é preciso. Então, ore a Deus. A primeira coisa é que você tem que se ajoelhar, orar e pedir a Deus uma direção, uma solução, certo? Mas Ana, ela fez um voto. Eu não estou dizendo aqui para vocês fazerem um voto, eu estou dizendo aqui para vocês fazerem a parte que cabe a você e eu fazer a parte que me cabe. Ela fez o voto por ela entender que aquela parte cabia a ela, e você precisa fazer aquilo que é preciso. E aí, meus irmãos, quando fizer isso, descanse. Toda vez que o pastor Jaime faz um apelo, que as pessoas vêm aqui na frente, eu me lembro de uma pregação que teve nessa igreja há muito tempo, não lembro o pastor, mas eu me lembro muito bem que ele disse o seguinte: olha, vem aqui, eu não lembro nem o tema da pregação, mas o apelo até hoje eu não esqueci. Quando ele chegou aqui, ele pediu para as pessoas deixarem os seus problemas aqui no altar. Depois que as pessoas sentaram, ele disse o seguinte para as pessoas: agora, vocês, por favor, deixem aqui, não pegue e leve novamente para casa. E aí, meus irmãos, quando Ana orou, fez o voto, ela descansou. E o versículo seguinte diz que ela teve relações e o filho foi concebido. Então, meus irmãos, assim, ore a Deus, faça a sua parte e descanse no Senhor, mas descanse e volta a dizer, não desista, certo? Meus irmãos, olha só, finalizando, eu queria dizer o seguinte: na nossa vida, nós sempre enfrentaremos problemas, nós sempre enfrentaremos dificuldades, mas Jeremias nos dá uma grande lição, meus irmãos.
A primeira coisa que a gente precisa questionar é o seguinte: com quem nós estamos tendo compromisso? O nosso compromisso está onde? Está em Deus? Está no chefe? Está no pastor? Está no supervisor? Está no diretor? Então, onde estiver o seu compromisso, aí estará, de repente, a solução de tudo. Então, o compromisso é com Deus. A partir do momento que você tenha compromisso com Deus, você estará totalmente compromissado com a sua missão. Se o compromisso é com Deus e Deus lhe deu uma missão, você vai conseguir cumpri-la. Porque você está comprometido com Ele, não com ela, independentemente do resultado dela. Terceiro, nós passaremos por problemas. E nesses problemas nós não podemos desistir. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos encerrando um processo. E, finalmente, entregue nas mãos de Deus, depois de ter feito a sua parte, que Deus vai trabalhar na sua vida e resolver a sua questão. Então, meus irmãos, hoje, ao sair daqui, faça uma reflexão. Onde está o meu foco? Onde está o meu comprometimento? Eu estou fazendo a minha parte dentro das circunstâncias da minha vida? Às vezes são decisões difíceis, meus irmãos. Às vezes são decisões difíceis. Você deixar de fazer alguma coisa ou passar a fazer alguma coisa, às vezes é muito difícil. Dependendo da forma que você viva, dependendo do que aquilo representa dentro da sua vida. Às vezes, o que parece uma pequena decisão para uma pessoa, para você é extremamente difícil, mas creia, você precisa tirar da frente aquilo que está atrapalhando na sua trajetória. Quando o Jonas é arremessado do barco, o que aconteceu com o mar? Acalmou. Se Jonas não é arremessado do barco, como é que ia continuar a coisa? Então, às vezes, você precisa arremessar algumas coisas fora da sua vida. E, às vezes, você precisa passar a fazer algumas coisas na sua vida, para você passar de nível. Meus irmãos, todos nós queremos ser bem-sucedidos, queremos fazer sucesso, ser um bom pai, ser um bom obreiro, ser ótimo na nossa carreira profissional, queremos prosperar. Todos nós queremos dar certo. O que a gente precisa parar e refletir de uma forma bem racional é, dentro de todo esse processo, dos meus objetivos, da minha vida, o que eu preciso fazer, que atitudes eu devo tomar, como está o meu relacionamento com Deus. Deus é o foco da minha vida, realmente? Ou eu só estou envolvido e não estou comprometido? Eu estou comprometido ou estou só envolvido? Essa é uma reflexão que precisa ser feita, para nós conseguirmos subir de nível, o nível que Deus quer nos colocar. Mas, às vezes, nós não subimos, porque deixamos de fazer algumas coisas e não passamos a fazer outras. Amém, meus irmãos?